E aí, pessoal, um requerimento pedindo o impeachment de Romildo Bolzan ganha corpo junto ao Conselho Deliberativo. Você vai entender, você vai ver. Agora, Romildo terá que decidir. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas antes fique com Metais Thalita. Isso mesmo, essa linda linha black que você está vendo no vídeo. Se você precisa de uma torneira para a cozinha, para o banheiro, Metais Thalita é a solução. 10 anos de garantia e, claro, em todas as lojas deste segmento. Chegue na loja e peça, eu quero Metais Thalita, e você vai ter o melhor Metais Thalita. E, claro, Metais Thalita é parceiro aqui do CCD. Gente, aconteceu que, de fato, todos indicavam que iria, para onde iria caminhar essa relação política partidária e Grêmio. Um grupo grande de conselheiros do Grêmio. Nós já estamos ouvindo há alguns dias movimentos mais isolados pedindo o impeachment do presidente do Grêmio. Mas, desta vez, nós temos um ambiente um pouco diferente. Os movimentos políticos, MGI, Movimento Grêmio Independente, Grêmio do Prata, que é também um movimento que tem representatividade, Grêmio da Torcida e Grêmio Vencedor se uniram e montaram um documento e protocolaram, ou estão protocolando ainda nesta terça-feira, com mais de 50 assinaturas, o pedido de impeachment do presidente Romildo Bolzan. Isso mesmo. São 4 movimentos e muitos conselheiros independentes que estão protocolando isso. Você vê algumas imagens aí já, mas eu vou ler para vocês porque é muito forte. É muito forte e obriga o presidente do conselho a tomar alguma posição, porque nós já não estamos falando de uma assinatura, de 2 assinaturas. Nós estamos falando de 4 movimentos representativos que vão levantar mais de 50 assinaturas e, mais do que isso, rebuliço interno. E convenhamos, você vai entender que tem um cunho de razão aqui nessa história. Todo o início desse processo se dá numa entrevista do presidente Romildo. Até ali o ambiente estava totalmente controlado pelo presidente. Até que, e aí essa é uma das imagens, o presidente Romildo Bolzan abre a possibilidade de se candidatar. Vocês lembram da entrevista, né? Que ele diz, entre outras coisas, só o tempo vai dizer. Quando ele fez isso, acabou qualquer tipo de harmonia interna com relação às questões do Grêmio. Naquele dia, terminou a harmonia. E a partir daí, as coisas foram se movimentando. Nesse requerimento, diz o seguinte: os conselheiros do Grêmio, que abaixo assinam o presente requerimento, vêm respeitosamente dizer e requerer. E aí começa. O que faz? É uma série de prints do presidente Romildo Bolzan admitindo a possibilidade de ser governador, e uma série de prints também de matérias do PDT, inclusive com a participação do diretor médico do Grêmio, Ciro Simone, que é presidente do PDT e que também indicou que pretende colocar, ou luta para colocar o presidente Romildo na disputa ao governo do estado. E quando começa a movimentar isso, junta isso o Estatuto do Grêmio, que não permite, em nenhuma hipótese, o uso político do Grêmio ou das situações envolvendo o Grêmio. Quando tu junta as duas coisas e junta, obviamente, a insatisfação com o trabalho que está sendo desenvolvido dentro do Grêmio, bom, aí tu cria uma bomba relógio. Não tem o que fazer, né? Então, em cima disso, o presidente Romildo Bolzan, a partir de agora, vai precisar se manifestar. Eu estou pegando aqui alguns trechos para você entender a citação que diz respeito ao presidente. Por quê? Porque em determinado momento da história do Grêmio, se criou no estatuto do clube uma vedação total a qualquer tipo
de utilização do Grêmio para uso político partidário. E nesses prints aqui, e esse documento coloca isso, muitas reuniões têm acontecido lá, inclusive tem imagens dessas reuniões aqui que não tem nenhuma relação com o Grêmio. Nenhuma relação com o Grêmio. Então começa a partir daí a ganhar corpo, as pessoas vão entrando, vão se incomodando e em cima disso chega neste ponto aqui. Só que esse ponto aqui não tem mais volta. Olha qual é o pedido deste requerimento, e eu vou repetir, feito por mais de 50 conselheiros. Esse, mesmo tendo 4 movimentos políticos importantes que tomam frente na questão, esse documento não vai ser assinado por movimentos políticos. Ele é assinado por conselheiros independentes. Todos eles, mesmo que eles façam parte de grupos políticos. E olha só o que diz isso. Face ao exposto, os conselheiros abaixo assinados respeitosamente requerem ao presidente do conselho manifestação recebida em regime de apreciação imediata e cautelar. Letra A. Interrompa o uso das dependências do clube para reuniões ou qualquer tipo de manifestação de cunho político partidário. Nada de reunião por lá. Isso já é de um constrangimento do tamanho do mundo, mas tá posto aqui. Letra B, olha agora. Cumpra o estatuto social do clube, que nesse requerimento, que é grande, vocês viram alguns prints aí, cumpra o estatuto social do clube e solicite o imediato afastamento do presidente do Conselho de Administração, Romildo Bolzan, para cuidar da sua campanha política. Ou anuncie de forma indubitável e pública que não será candidato nas eleições político-partidárias que se avizinham. Ou o Grêmio, ou a política, que é o que todos estão pedindo há bastante tempo. Há bastante tempo. O que se diz nos bastidores é que o presidente não nega que não será candidato porque o PDT teria pedido para ele deixar viva a chama disso para o PDT ter alguma situação aí nas negociações envolvendo o governo do Estado. O que é lamentável, eu duvido que o presidente faça isso. Eu duvido. O que eu acredito mesmo é que aparentemente, e tudo para mim, surge depois da entrevista também, porque eu conversava com o presidente Romildo, ele sempre negou tudo. Mas depois que ele, na voz dele, na entrevista abriu, eu fechei a porta. Eu disse, cara, deu para mim. Para mim deu, o presidente tem que sair. Vocês lembram? A minha posição era por negar, porque eu ouvia o presidente dizer que era negativo. No momento que ele abriu, eu lavei as minhas mãos. Para mim não tem o que fazer no Grêmio. Não tem o que fazer no Grêmio. Por um motivo muito simples. O Grêmio vive o seu pior momento da história e o Grêmio precisa do seu presidente inteiro. E não está inteiro. Então, para mim sai. Simples. Sai. Vai fazer sua vida, vai lá. Os gremistas vão avaliar se votam nele ou não, os colorados também, aí vira outra história e vai ganhar a visibilidade que tem que ganhar fora do Grêmio. Agora, aqui nós temos que entender o que isso aqui representa. Agora vai ter que ter uma manifestação, de um lado ou de outro. O presidente do conselho, depois de uma busca tão grande por um movimento nesse sentido, não vai poder simplesmente lavar as mãos. Ele vai ter que dizer. E dizendo, as coisas vão acontecer. O presidente Romildo Bolzan vai ter que se manifestar em relação a isso. Não tem outra saída. O pedido está posto e ele é pesado. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.